Olá, uma boa tarde de quarta-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 7 de dezembro de 2016, no ar, Boletim Primavera. A Igreja da Graça, localizada no centro de Chapecó, em Santa Catarina, realizou um culto especial. O objetivo foi amparar e acolher os familiares e amigos das vítimas do acidente de avião da Chapecoense. A reportagem é de Kleber Werneck. A igreja estava toda enfeitada em verde e branco. As cores podiam ser vistas nos balões de decoração, na bandeira e nas camisas. Um clima de homenagem que contagiou todas as pessoas presentes. Amor, esperança sempre ausente. O culto deste domingo foi especial. As orações se voltaram para a dor das pessoas que ainda sofrem com a tragédia ocorrida na Colômbia, com o avião que transportava o time da Chapecoense. Para muitos torcedores ainda é difícil acreditar nessa dura realidade. A Igreja Internacional da Graça está instalada aqui, no centro de Chapecó, há 15 anos. E por essas portas passam pessoas de todas as classes sociais, de todos os segmentos da sociedade. Por isso, o pastor Gilmar Farias achou fundamental realizar um culto de apoio e solidariedade aos parentes das vítimas. A igreja ela tem o papel de amparar as pessoas, né? Acolher as pessoas em momentos de alegria e também de tristeza. E nesse caso é a tristeza, né? Até lembrando a palavra de Romanos que diz lá que é para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então hoje não tem como se alegrar, estamos chorando. E a igreja, claro, nesse papel de acolher, de amparar e apoiar as famílias, estamos nessa fé, imbuídos nessa missão de ajudar os familiares em oração, intercessões. Deus pode mudar a situação, que a Chapecoense não morreu, o time não morreu. Deus ele pode tornar a trazer alegrias através do esporte. E até quem não gosta de futebol vestiu a camisa da solidariedade, como Bianca. Ela fez questão de orar pelos familiares das vítimas. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, né? Cuidar uns dos outros, ele deixou isso como mandamento. Então é a obrigação da igreja, né? Interceder pela cidade, interceder pelas pessoas que perderam seus familiares também. Eu já perdi um familiar e sei que é um sentimento de tristeza muito grande, né? E se a gente não tiver um apoio, a gente não consegue superar esse momento. E entre os presentes estava Richard, de 7 anos. Ele virou símbolo da tragédia por causa de uma foto divulgada em todo o mundo. A mãe dele ainda lembrou que o parto do filho foi complicado. Os médicos chegaram a dizer que o menino não iria sobreviver. Ela acredita que o milagre só aconteceu por causa de uma campanha realizada na Igreja Internacional da Graça de Deus. Perseverei. Desde o meu primeiro mês de gravidez, ele não tinha chance alguma de nascer pelos médicos, mas o único médico que eu creio, eu tenho fé, é Deus. As crianças, aliás, foram uma das maiores preocupações. Pais e mães como Raquel acreditam que a igreja pode ajudar os pequenos torcedores a entender melhor tudo o que está acontecendo. Desde pequenininho eles vão aprendendo que na vida da gente, às vezes acontece coisas que nos decepcionam, nos deixam tristes, mas a gente buscando em Deus, Deus fortalece a gente consegue se levantar e prosseguir. E os filhos dela mostraram que entenderam bem a mensagem. Ele pediu para que ele ajude as outras pessoas. O caçula fez até uma oração. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, abençoe meus familiares para que nunca sofram um acidente como esse, para que sempre podemos viver em harmonia e que sempre podemos ser felizes com Deus. E é nessa fé que a cidade de Chapecó se apega para superar a dor do presente e pensar no futuro. Adorarei. Fale com o Senhor agora. Somente a ti, Jesus. Oh, Senhor Jesus. A empreiteira que está executando as obras da terceira etapa do anel de contorno viário de Criciúma segue trabalhando em força-tarefa para entregar a obra ainda neste mês. De acordo com o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, João Fabres, o percentual de conclusão está em 95%. A inauguração não tem data prevista, mas a obra será finalizada antes do recesso de fim de ano. Nesta terça-feira, o governo detalhou em entrevista coletiva a proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional. Entre as mudanças está o estabelecimento de um mínimo de 65 anos de idade e 25 de contribuição para o recebimento da aposentadoria.
A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. A gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais, mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a 1 ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. O pagamento de pensões por morte e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também terão novas regras. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. Já o BPC terá o valor definido em lei e a idade mínima para solicitar o benefício passará de 65 para 70 anos, com uma transição gradual por um período de 10 anos. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de 678 bilhões de reais aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. O Senado decidiu nesta terça-feira manter o presidente Renan Calheiros no cargo, desconsiderando a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que na véspera havia ordenado sua suspensão por acusação de peculato. A mesa diretora do Senado rejeitou a suspensão do PMDBista Renan Calheiros e o manteve na presidência da Casa. A mesa informou que vai aguardar a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em declaração à imprensa, Renan disse que iria atender a decisão da mesa porque ela observa o princípio da separação dos poderes. Segundo a Agência Brasil, Renan criticou o ministro Marco Aurélio, dizendo que ele tomou uma decisão monocrática a apenas 9 dias de acabar o ano legislativo. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, concedeu liminar na segunda-feira para afastar Renan da presidência do Senado. O pedido foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. O argumento é que o PMDBista não poderia permanecer na linha de substituição do presidente da República, sendo réu em um processo criminal. Na semana passada, por 8 votos a favor e 3 contra, o STF tornou o senador réu em um processo por peculato, desvio de dinheiro público. A denúncia investiga a origem dos recursos usados por Calheiros para pagar pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem ele teve uma filha. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!